Se você pode, Hebreus 11. Livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 24. Bom revê-los. Diz assim o texto: pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Podem se assentar. Pai, fala conosco, dirige-nos por Tua palavra, leva-nos pela revelação do Teu Espírito e ajuda-nos a compreendermos o Teu querer e a Tua vontade. Sê conosco por Tua misericórdia e graça, porque somos inteiramente dependentes do Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Tenha misericórdia de todos nós. A Tua palavra revela que todas as coisas o Senhor sustenta pela palavra do Seu poder. E nós também somos sustentados, Pai, por Ti. Sê conosco nesta noite em nome de Jesus. Amém, Senhor. Filhos, esse texto vai estar trazendo para nós acerca de um dos servos mais comentados na Bíblia Sagrada, servo de Deus, Moisés. Mas a história deste homem, ela é muito interessante, né? Ela vai começar numa situação muito delicada, onde o povo hebreu está sendo escravizado. É escravizado porque há toda uma história por trás disto. Nós não podemos narrar com detalhes, mas esse povo é levado ao Egito através de José, que se torna governo de todo o Egito, junto ao lado de Faraó, inclusive como pai de Faraó. E José, ao estar ali, leva para ali seu pai, seus irmãos, sua família, e estes têm a promessa de Deus, e promessa de Deus não falha. Promessa de Deus, Deus cumpre. E Deus havia prometido que este povo cresceria em número, de forma que tomaria, de certa forma, toda a terra, seriam nações. E nós temos visto esse povo por toda parte, não somente se espalhar por toda parte, mas também detém em grande parte as riquezas do mundo, porque essa foi a promessa do Senhor. Faraó vê o crescimento deste povo e o escraviza. E ele vai temer, porque esse povo, mesmo sendo escravo, ele continua a multiplicar-se de uma maneira fora da realidade. Ele teme. Ele vai dizer: este povo se multiplica mais do que nós, e em pouco tempo este povo vai estar nos dominando. Faraó, então, ele vai determinar que toda criança do sexo masculino abaixo de 2 anos sejam mortos. E é justamente neste período que Moisés é gerado. A mãe o esconde por algum tempo, mas não podendo mais escondê-lo, creio que dirigida pelo Espírito Santo, ela vai colocá-lo nas mãos do Senhor, o dispensando no rio Nilo. O coloca em um cesto de junco e deixa-o nas mãos do Senhor. E Deus o dirige até o palácio, onde a filha de Faraó está se banhando. Ela toma esta criança nas mãos, de certa forma se apega a esta criança, adota esta criança. Miriam, que é a irmã de Moisés, do recém-nascido, vai estar vigiando de longe, vê toda a situação, e ela dá uma dica à filha de Faraó, dizendo: eu conheço alguém que poderia ser ama de leite, enfim, desta criança. E ela concorda. E esta criança, ela vai ser educada pela própria mãe, porque a própria mãe é que vai cuidar desta criança, inserindo nesta criança os princípios da fé, os princípios que Deus havia determinado a partir de Abraão. E nós vamos ver então este menino crescer ao lado de sua própria mãe, absorvendo esta fé.
Só que Moisés vai crescer e vai também absorver e aprender tudo aquilo que o Egito dispõe, porque ele é um príncipe. Ele é o herdeiro de Faraó. Ele é o filho da filha de Faraó. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele completa seus 40 anos e já é um homem formado, mas ele tem no seu coração a fé, inserida neste coração através da palavra do Senhor, dos ensinos de sua mãe. E ele ama aquele povo escravo porque eles são seus irmãos. Eles têm o mesmo sangue. Ele ama aquele povo de tal maneira que a intenção dele é ajudá-los, é socorrê-los, é abraçá-los, é tirá-los daquela situação. E ele não vai suportar ao ver um dos soldados de Faraó espancando um dos seus irmãos. E ele tenta fazer isso escondido, mata aquele soldado, enterra aquele soldado. A Bíblia Sagrada diz que os próprios irmãos, o povo hebreu, sabia do que Moisés havia feito, ainda que Moisés achou que aquilo estava escondido. E quando seus irmãos descortinaram para ele que havia o que ele havia feito e que eles sabiam o que ele tinha feito, Moisés teme, porque aquilo que ele intentou fazer em oculto, ele sabe agora que Faraó vai saber, que vai chegar ao ouvido de outros, e ele corre risco de vida. Até aqui, irmãos, o que nós vemos? Moisés agora vai fugir para o deserto. E o que nós vemos até aqui? Um homem que usou a sua própria força, a sua própria capacidade, a sua própria condição para tentar trazer solução àquilo que na realidade é espiritual. Há uma batalha que é espiritual. Você pode não enxergar com os teus olhos carnais, mas nós estamos inseridos nela. Há uma batalha que é terrível, e a Bíblia Sagrada vai revelar muito claramente isso em Efésios, no capítulo 6, Paulo declarando que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra hostes infernais da maldade, principados e potestades. E Moisés então vai usar a força, ele vai usar armas físicas. Paulo vai dizer que a nossa guerra, ela não se vence com armas naturais, mas com armas espirituais, dadas a nós por Cristo Jesus, através da sua palavra e pela fé. E eu e você precisamos aprender a usar estas armas em nome de Jesus. Moisés então, usando das suas armas físicas, ou de tudo aquilo que ele tinha como recursos, que ele aprendeu e possuiu dentro da cultura do Egito, ele age com aquilo que ele limitadamente tem para agir. Só que ele tem uma fé em seu coração, ele tem um amor por aquele povo, e a Bíblia vai dizer que ele prefere fugir para o deserto do que negar ou mentir ou se esconder. Ele prefere fugir porque a Bíblia Sagrada declara que ele havia declarado através deste ato todo o amor, toda a fé, toda a disposição dele de estar ao lado de Deus, ao lado da palavra do Senhor, ao lado dos seus irmãos. Ele foge. O que nós vemos, irmãos, então, nesse texto, e eu creio que se cumpre muito claramente aqui, quando você pega Romanos 12:1, a Bíblia Sagrada diz: não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos. O texto, no verso 1, vai dizer, né, para nós oferecermos o nosso corpo em sacrifício a Deus, no culto santo, agradável a Ele, né? Então, Moisés, literalmente, ele faz isso. Ele não se conforma com o Egito, apesar dele ter aprendido muita coisa ali. Ele não entra na forma do Egito. Ele prefere estar na forma da fé, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele ouviu, daquilo que é da parte de Deus. Ele não se conforma. O Egito tem a ver com o mundo. Então, quando ele olha para aquilo tudo, ele deixa tudo aquilo para trás, e a Bíblia Sagrada diz que ele abre mão de tudo isso, de ser filho da filha de Faraó, para ser alguém errante no deserto. O que você vai observar então é que nessa primeira fase desses primeiros 40 anos, Moisés está agindo pela fé, porém com a sua natureza carnal, sua força, sua capacidade carnal.
E Deus vai tratar com Moisés, Deus vai trabalhar com Moisés, e nós muitas vezes não percebemos isso. Talvez você pai, você mãe, talvez não perceba também. Isso é a maneira como Deus trabalha. Porque Deus ouve a tua oração e a tua intercessão, e ainda que você não veja nesta vida as respostas, porque talvez você parta antes do teu filho, da tua filha, ainda que você não veja, Deus é fiel para cumprir toda a sua palavra sobre a sua família, sobre aqueles que você tem apresentado diante dele. Moisés não vê, de fato, o que está acontecendo no mundo espiritual, mas Deus está trabalhando, e nós temos aí observado que Deus gosta muito, às vezes, de trabalhar em silêncio, né? Às vezes algumas pessoas ficam assim meio agoniadas, querendo ouvir algo da parte de Deus, uma revelação, um sonho, algo que venha, e Deus fica em silêncio, porque Deus trabalha em silêncio, em muitas ocasiões. Moisés vai para o deserto e fica 40 anos ali. Nestes 40 anos, irmãos, acontece algo extraordinário. Por mais que Moisés não tenha percebido, Deus começa a tratar o caráter dele, Deus começa a tratar o íntimo dele, os sentimentos dele, aquilo que é espiritual, quebranta ele, porque deserto, irmão, é lugar que você tem que depender inteiramente de Deus. Eu não sei quantas vezes Moisés teve que dobrar o joelho naquele chão quente, naquelas pedras quentes do deserto, eu não sei quantas lágrimas ele derramou ali, falando: Senhor, o que aconteceu comigo? Eu tinha um futuro brilhante, eu poderia ser príncipe no Egito, e agora eu sou um fugitivo, porque abracei esta fé. Só que aí você vai perceber, irmãos, que existem duas coisas. Existem textos na Bíblia que, se você olhar com cuidado, a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte: mesmo que eu tenha toda a fé, e que eu possa usar esta fé para transportar os montes, se eu não tiver amor, isso não será nada. Então, esta fé sem amor, ou esta fé sem esta ação do Espírito Santo na minha vida, não vai valer nada. Então, muitas pessoas têm fé para agir muitas coisas, mas quando Moisés age no seu conhecimento, na sua força, na sua posição como príncipe, ele vai gerar a morte de um egípcio e vai ter que fugir. Moisés agora está no deserto, e de repente o que Moisés vê, eu creio que está ali no capítulo 2 de Êxodo, 2, 3, você vai achar esses textos. Moisés vai ter uma visão extraordinária, e isso só pode ver, irmãos, quem já está em outra dimensão, quem já está numa dimensão espiritual e já começa a perceber as coisas espirituais. Moisés vai passar 40 anos no deserto sendo trabalhado por Deus, e lugar que Deus mais ama trabalhar conosco é no deserto. Eu não sei se tem alguém aqui passando algum deserto na vida, mas pode ter certeza. Eu não sei se alguém aqui está sentindo sede de alguma coisa está te faltando, alguma coisa está te quebrantando, mas pode saber que Deus está trabalhando nesse deserto aí, para tratar teu coração, tratar tua alma, fortalecer você. E quando Deus está tratando com Moisés, sem ele perceber, ele agora tem uma visão. Ele olha, vê uma sarça pegando fogo, um fogo diferente, um fogo que não é desta terra. E como vai enxergar, irmãos, um fogo que é diferente? Só alguém que já está numa condição espiritual. E Moisés não percebe isso. Ele olha e vê aquela sarça queimando com um fogo ardente, mas a sarça não se consome, ela permanece. Esse fogo nada mais é do que o símbolo do Espírito Santo. O símbolo do Espírito Santo, por quê? Porque o fogo do Espírito Santo, este fogo que vem de Deus, o fogo do Espírito Santo, ele só queima o que não presta. Ele queima o pecado, ele queima demônios, ele queima enfermidades, ele queima todo o mal, mas ele conserva a tua alma, conserva você na presença do Senhor, em santificação, em purificação. Ele trata, ou ele destrói, ou ele desintegra aquilo que é mal. E este fogo está queimando e Moisés não entende, e de repente ele começa a ouvir a voz do Senhor. E Deus agora está falando com ele, e ele começa a ouvir Deus, e acontece algo então sobrenatural. O que Moisés não percebeu, e que talvez você não perceba. Assim como Jeremias, ele pôde dizer para Deus, quando Deus o chamou e disse: olha, vai e pregue, anuncia a minha palavra. Ele disse: Senhor, eu sou um menino, eu não tenho condição, eu não sou capaz. Deus disse: olha, você não viu, mas eu já trabalho a seu favor antes de você ser gerado.
antes de você ser gerado, eu já te chamei como profeta. Então vai, porque você já é cheio da minha presença. Vai e faz a minha obra. Moisés não viu que Deus, quando ele foge do deserto, ele agiu, irmãos, a Bíblia fala isso claramente, por fé. Escute isso. Ele foge porque, sendo filho da filha de Faraó, pela fé, ele deixou tudo para trás para seguir a esse Deus, vivendo esta aventura de não abrir mão desta fé por nada, nem pelo trono do Egito. Ele não abriu mão por nada. E esta fé vai levá-lo então, esta ação da fé vai levá-lo então a atrair o Espírito Santo sobre ele. Ele não percebe, mas o Espírito Santo já está sendo derramado por Deus sobre ele naquele deserto. E ele está tão cheio do Espírito Santo que ele começa a ter essas visões espirituais. E Deus diz: Moisés, você já está preparado? Não, Senhor, eu não posso, eu não tenho capacidade de libertar aquele povo. Coloca a mão dentro da sua roupa, olha, cara, coloca de novo. O que é isso? Que você já está, Moisés, no nível que você não enxerga, mas vai, porque eu sou contigo. E ele começa a entender agora que os 40 anos no deserto fez aquele Moisés que viveu 40 anos no Egito morrer, para agora ser gerado Moisés, que tem uma visão espiritual, uma comunhão com Deus, uma vida com Deus sobrenatural, que dificilmente outro poderia alcançar. Moisés agora vai cheio do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada vai dizer, e se você continuar lendo ali, capítulo 3 de Êxodo, você vai encontrar esse texto. A maneira como Deus vai agindo na vida de Moisés, e você só dando um pulo, um salto aí bem alto, você vai lá em capítulo 11 de Números, e ali, queridos, tem algo extraordinário. Deus encheu tanto a vida de Moisés, que a Bíblia Sagrada diz que Deus chama Moisés para um particular, e ele diz assim: Moisés, eu vou tirar, olha como Moisés foi cheio do Espírito Santo nesses 40 anos de deserto. Eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou derramar sobre 70. E mesmo Deus tirando do Espírito que estava sobre Moisés, derramando sobre 70, Moisés continuou cheio. Os 70 começaram a profetizar e ainda a obra prosseguiu, porque Moisés estava cheio da presença do Senhor. Agora, cheio da presença do Senhor, o que acontece? Totalmente diferente. Moisés não precisa usar uma arma para matar, arma física. Ele só vai usar aquilo que Paulo declara em Efésios 6. Eu acho que é o 6 e 17. Paulo vai dizer assim: olha, a arma nossa, a espada que nós devemos usar é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Então Deus vai dizer: Moisés, você só vai usar a palavra. Você não precisa fazer mais força, você não precisa nada. Só use a palavra, porque o meu Espírito vai agir através da tua palavra, a palavra que você declarar. E Deus vai ensinar a Moisés como ele deve agir, o que ele deve falar. A mesma palavra está nas nossas mãos. Se você aprender de Deus, você vai usar essa palavra e você vai ver o milagre acontecendo na tua vida. Você vai ver as bênçãos do Senhor te acompanhando. Moisés então agora chega diante de Faraó e ele não vai usar mais força para matar ninguém. Porque, queridos, quando nós estamos na força da carne, nós vamos provocar morte. Mas na força do Espírito, nós vamos agir e vamos trazer vida e vida abundante em nome do Senhor Jesus. Nós não precisamos mais usar armas mortais, armas carnais. Deus mesmo, ele diz: minha é a vingança, deixa que eu retribuo. Deus que vai agir, você não precisa colocar a mão em nada. E eu vou falar algo aqui que é a verdade, né? Independente de alguém que creia ou não, mas eu já vi coisas terríveis acontecendo com quem brinca com o Senhor. Porque Deus diz: eu dou a vida, mas eu também mato. Eu dou a vida, mas eu também tiro a vida. Ele tem poder para todas as coisas, então bom é temer o Senhor. Tem muita gente, irmãos, eu não sei por que tem gente aí fora, principalmente aí alguns artistas, eu não sei por que eles têm que fazer uso do nome de Deus, do nome de Jesus, no meio das suas piadas, no meio das suas dos seus escarnecimentos. E aí de repente você vai ver cada coisa acontecendo com essas pessoas, e você pode procurar que o fim não é bonito, a não ser que se arrependa, porque a Bíblia fala que não se zomba de Deus ninguém zomba, não se escarnece de Deus. Ai daquele que entrar por esse caminho,
pode saber que se não houver arrependimento, o fim é terrível, é terrível. Quando nós olhamos então, a palavra que sai da boca de Moisés agora, Moisés não bota a mão em nada, não se esforça mais por... Deus tirou, eu acho interessante, irmãos, que enquanto Moisés estava com vigor físico, Deus não o usou da forma como ele queria. É quando Moisés agora está com 80 anos, já cansado, já com a idade avançada, é que Deus vai agora usá-lo cheio do Espírito Santo. Ele já não tem força física, mas agora ele tem comunhão com Deus, intimidade, ele tem discernimento, percepção, amém? Cresça espiritualmente, desenvolva espiritualmente, perceba as coisas de Deus. Moisés agora só com a palavra, ele vai destruir o Egito. Ele vai tirar da mão de Faraó um povo que ele não conseguiu tirar quando ele era príncipe, quando ele era herdeiro, quando tinha direito ao trono, ele não conseguiu realizar nada, mas agora cheio do Espírito Santo, ele consegue tirar toda aquela multidão das mãos do maior governo que já houve na terra, um dos maiores, né? Faraó. E Deus então vai ser glorificado através da vida de Moisés. Então nós vamos ver esta fase agora de Moisés cheio do Espírito Santo. E nesses últimos 40 anos, até os 120 anos, Moisés vai agir nessa dimensão espiritual. Moisés vai viver essa dimensão espiritual. E é isso que Deus tem para mim e tem para você. O que nós precisamos então fazer é entender e compreender isso. A Bíblia Sagrada vai dizer, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Eu tive uma experiência, irmãos, há pouco tempo atrás, e eu não sou nenhum mestre nesta área, eu sou um aprendiz dos mais, né, iniciantes. E eu vi 2 pastores, 2 obreiros segurando uma pessoa endemoniada. E é maravilhoso você poder ouvir a voz do Espírito Santo. Se você puder aprender com o Espírito Santo, você vai ficar assim. É a maior riqueza, não tem nada que você possa trocar por isso. E as pessoas segurando uma senhora endemoniada e jogando um homem para lá, o outro para cá e tal. Eu cheguei perto e fiquei olhando a cena. Aí eu ouvi o Espírito Santo. É maravilhoso quando você consegue ouvi-lo. Ele falou ao meu coração assim, diga para eles soltarem. Soltar, mas a mulher endemoniada forte, jogando todo mundo, se soltar vai jogar gente de perna para o ar aqui, eu pensando com o meu coração, mas eu resolvi crer. E aí eu falei com os obreiros, solte. Não podemos soltar não, pastor, se soltar vai fazer bagunça, vai isso. Solta, pode soltar. Irmãos, que coisa extraordinária é o poder da palavra de Deus. Quando eles soltaram, enquanto eles estavam segurando, o demônio sacudia eles para todo lado, jogava na cadeira para cá, derrubava outra cadeira. Quando eles abriram a mão e soltaram, e creram, os braços da endemoniada foram para trás, e ela não conseguiu mais nem se mexer, ficou totalmente amarrada. Aí os 2 olharam assim, que isso? E aí nós repreendemos em nome de Jesus, sem botar força, sem suar, sem nada, só pelo poder da palavra de Deus, que está... Esse testamento, irmãos, todo ele está assim, carimbado e confirmado pelo sangue de Cristo Jesus, te pertence, é seu, é a herança tua que está aqui registrada. É só você buscar e pedir. A Bíblia Sagrada diz que Deus não nega, ele diz assim, que Jesus disse, olha, se você pedir ao Pai do Espírito Santo, Ele te dará. É claro que Ele vai direcionar você. De que maneira? Quando nós pegamos textos como o texto de João, no capítulo 4 ou 5, sobre a mulher samaritana, Jesus a encontra num poço, pede água, ela nega, e ele diz, se você me pedisse eu te daria água. Aí como, se você não tem como tirar? Ele diz, eu te daria água viva. Que água é essa e tal? Nunca mais teria sede e tal. Jesus diz, só tem uma situação. Ela diz, me dá dessa água. Jesus diz, só tem uma situação, vai, traz o teu marido. E ela diz, não tenho marido. E veja que Jesus toca nesse assunto, porque isso impedia dela receber do Espírito Santo. Então, aonde o pecado está abundando, se você não se arrepender, não se converter, não abrir mão daquilo que a Bíblia condena, você não tem como receber desse Espírito. É por isso que Deus vai tratar com Moisés durante 40 anos no deserto, porque Deus vai tirar
todo o Egito do coração dele. Ele chega ao ponto, irmãos, de dizer para Deus: eu não sei falar. Como? O homem foi príncipe, foi preparado para ser príncipe durante 40 anos. Ele diz: eu não sei falar, eu não tenho condições de estar lá. E Deus diz: vai, porque agora você não vai na força daquilo que você aprendeu, você vai no meu espírito, no poder do meu espírito, vai porque eu sou contigo. E aí o que nós vemos então, queridos, dentro de tudo isso, é que o Senhor, Ele vai falar com aquela mulher: olha, vai, chama teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus diz assim: falaste a verdade. Você já teve 5 maridos, e o marido que você tem agora não é seu marido. Então Jesus toca naquilo que estava impedindo que ela recebesse desta água. Quando você se coloca humildemente na presença do Senhor e começa a caminhar com Ele, o prazer de Deus é encher tua vida do Espírito Santo. Talvez aqui existam pessoas que não estão entendendo, porque você já recebeu Jesus, você já se esforça até para obedecer, você já paga algum preço jejuando, orando, buscando, sacrificando algumas horas em cultos, e você não percebe o que está acontecendo. Parece que você está no deserto, mas acredite que o Senhor está trabalhando para te dar o fim que você almeja ter. Ele está agindo na tua vida para te encher da presença dEle. Você vai ver que vai acontecer algo extraordinário sobre a terra. E eu tive já essa experiência, eu fiquei quebrantado com isso. Eu era recém-casado, estava dormindo ao lado da minha esposa, e eu tive uma experiência, e eu sei que vai acontecer assim. Eu me vi de repente fora do meu corpo, e eu olhei para trás, eu vi do lado da minha esposa, e eu só lembro de eu pensando comigo: morri, ela vai levar um susto quando acordar. E aí eu fui indo embora. E aí a sensação que eu tive é de uma leveza, é de algo tão... Então, esse corpo pesado que te cansa, essas fadigas, tudo isso vai acabar quando você começar a sentir o mover do arrebatamento da igreja. Você vai perceber: epa, está acontecendo alguma coisa diferente. Você vai sentir leveza, você vai sentir o Espírito Santo. Você não percebe o quanto Deus está agindo na tua vida para te dar o fim que você almeja ter na presença dEle. Ele está trabalhando assim como trabalhou. Moisés queria ser o libertador de Israel. Ele disse: eu sou príncipe, eu posso ajudar esse povo, mas ele foi na força da carne dele. Deus disse: eu sei o que você quer, então vem para o deserto que eu vou trabalhar agora sua vida, eu vou te encher do Espírito Santo e vou te dar o fim que você quer ter. E de repente Moisés se torna o grande libertador de Israel. Então nesta noite eu quero que você entenda que a maior de todas as dádivas, o maior tesouro que dos céus veio para nós, é a presença do Espírito Santo. E você não vai recebê-lo de qualquer maneira. A Bíblia Sagrada diz que primeiro você precisa receber Jesus como teu Salvador, aceitá-lo como Salvador. O Espírito Santo está agindo aqui. Ele fala ao teu coração, mas ele não pode entrar se você não receber Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a voz dele é a palavra que está sendo anunciada, que está batendo ao teu coração. Você sabe, há um vazio na alma humana do tamanho do universo. Não adianta bebida, não adianta droga, não adianta sexo, não adianta nada nesta vida. Nada vai preencher a alma humana. Vai chegar um tempo, queridos, eu já vi isso acontecendo. Eu não sei expressar o nome, mas Apple, o dono da APLE, morreu há pouco tempo, né? Magrinho, riquíssimo, bilionário, vazio, clamando por alguma misericórdia. Quando você tem Jesus é diferente. Ele preenche, o Espírito Santo vai preenchendo você cada dia mais. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Até nos momentos de aflição e de tristeza, você tem alegria na presença dEle. É tudo diferente, é tudo diferente. Então o Senhor, Ele vem. Deixa eu só ler 2 textos para encerrar, que as horas já... Mas o Senhor vem e nos oferece esta água viva. Se você pegar ali em Atos, no capítulo 7, Atos 7, o verso 37, perdão, irmãos, é João 7.
João 7, a partir do 37, olha o que Jesus Cristo vai falar. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém, escute isso, todo ser humano tem esta sede, só não sabe como matar esta sede. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, não da água natural. Ele diz: olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa sede que nada satisfaz, é sede da alma, é sede do Espírito, é sede da presença de Deus. O verso 39 vai dizer isso. Ele dizia isso do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, nem todos podiam receber do Espírito Santo. Jesus ainda não tinha sido sacrificado na cruz, morto, glorificado. Mas depois que ele passa por isso, ele diz: olha, espere em Jerusalém a promessa que vai descer sobre vós. E da mesma maneira que aconteceu no deserto, quando Moisés viu aquela sarça pegando fogo, agora vão ver sobre os discípulos, aproximadamente 120. Eles vão ver ali no cenáculo, sobre a cabeça desses discípulos, uma língua repartida como que de fogo, que ardia sobre eles, e eles profetizavam, falavam em outras línguas, glorificavam a Deus, porque esta presença encheu a vida deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Não há nada que possa substituir o Espírito Santo. Quando você pega ainda em Atos, eu só vou ler esse para encerrar. Quando você pega ainda em Atos, no livro de Atos, deixa eu achar aqui rapidamente. Atos 5, o verso 32, o texto vai dizer assim: nós somos testemunhas. Pedro dizendo: nós somos testemunhas destas palavras, nós e o Espírito Santo. E olha o que Paulo fala, esta frase, irmãos, é tudo que nós precisamos saber. Que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então Deus dá do Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Quando você pega textos como Salmo 51, Davi é rei, Davi tem palácio, Davi tem tudo na vida. Mas Davi vai usar esta frase e ele sabe a importância do Espírito Santo. Ele diz assim: Deus, não retires de mim o teu Espírito. Porque ele já sabia o que era o Espírito Santo, ele já havia experimentado, e ele sabia o vazio de uma alma sem a presença do Espírito Santo de Deus. E o que Deus quer fazer na tua vida hoje é te encher. Tenha paciência e perseverança. Persiste em buscar ao Senhor e estar na presença dEle. Quando menos você esperar, o Espírito Santo de Deus vai te visitar, e você vai sentir uma alegria que você diz: não tem nada comparável a isto, não há nada comparável à presença do Espírito Santo de Deus. Nada, nada, nada se compara. Bendito seja o nome do Senhor. Tem algo que parece até loucura, porque Davi chega a dizer assim: a tua presença, o teu amor, esta alegria da tua presença é mais preciosa. Olha o que Davi vai dizer: do que o amor das mulheres. Ele vai colocar isso acima de tudo, de todos. Não há nada mais precioso do que a presença do Senhor. Quando você entender isso, você pode estar sozinho, mas se você tiver esta presença, você vai ser a pessoa mais realizada da terra, a pessoa mais rica da terra. Você pode. É por isso que João Batista vivia no deserto. Ele nem se importava com a cidade, porque ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Esta presença é que eu e você precisamos cada dia. E o que nos afasta essa presença? Pecado. O que nos afasta essa presença? Desobedecer a palavra de Deus. O que nos afasta essa presença? Não nos santificar. Que nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, você possa abrir mão de tudo aquilo que é carne, de tudo aquilo que é força da carne, e deixe que o Espírito Santo encha a tua vida, e seja de fato feliz, seja de fato feliz.
Aleluias. Quando você partir daqui com o Espírito Santo desta vida para outra, você vai partir sorrindo, porque você vai saber a alegria que te aguarda da presença da glória do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a minha oração por tua vida, por tua família, por tua casa. Que o Espírito Santo possa te abraçar, possa te incomodar de tal maneira que você fale: eu não quero mais viver sem a tua presença, eu quero o Senhor todos os dias na minha vida. Se você pode, se coloca de pé, deixa eu orar com você e por você. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu não sei se você pode pedir isso, mas se você deseja, peça. Fala: Senhor, me dá do teu Espírito, me dá da tua presença, eu preciso, eu necessito. Talvez você esteja passando por um deserto e não perceba, mas o Senhor já está trabalhando na tua vida. E Ele vai agir poderosamente e você vai ver isso com os teus olhos. Pai, nós entramos diante da tua presença. Sobre todos nós eu peço o perdão, a graça e a misericórdia. E eu peço que o teu Espírito Santo possa comunicar as verdades eternas da revelação da tua palavra em cada coração, em cada vida. Que cada um dos teus filhos possa buscar ser cheios do teu Espírito, cheios da tua presença. Que o Senhor venha ministrar sobre nós, falar conosco, nos levar em santificação. Porque, meu Pai, a tua presença é mais importante do que tudo que pudermos possuir nesta vida e na vida vindoura. Não há nada que se compare à presença do teu Espírito Santo. Por isso, meu Pai, age em cada vida, em cada coração. Sobre todos eu peço perdão. Sobre todos eu peço purificação no sangue do Senhor Jesus. Que o Senhor não desista de nenhum de nós, assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor tratou Moisés naquele deserto. Trata com cada um de nós de tal maneira que possamos ver o fogo do teu Espírito, que possamos enxergar na dimensão espiritual, que possamos perceber, Pai. Eu oro como orou Paulo: abra os olhos do entendimento, para que os teus filhos possam enxergar a vida que existe além de toda a ilusão deste mundo, além de tudo aquilo que neste mundo há, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abra os olhos da tua igreja, dos teus filhos neste lugar. Cada família, cada lar, cada coração possa se quebrantar diante da tua presença e entender a riqueza da glória que há em Cristo Jesus através da presença bendita do Espírito Santo. Trata com o teu povo, cura os enfermos, Pai, sara os doentes, liberta-os das dores, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, toda dor, toda situação, Pai, que está agindo, trazendo maldição sobre a vida dos teus filhos. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro os teus filhos libertos, curados, caroços desapareçam, articulações sejam eliminadas, toda dor, toda dificuldade. Que a bênção do Senhor alcance a todos no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo os teus filhos em nome do Senhor Jesus. E você que recebe, diga amém. Diga graças a Deus. E se pode, aplaude forte aí o nome do Senhor Jesus. Aleluias. É para Ele, então aplaude mais forte. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Deus em Cristo vos abençoe. É maravilhoso. Se eu pudesse, continuaria aqui. Faz assim com as suas mãos. Que essa semana seja uma semana de boas novas, boas notícias, portas abertas, vitórias, alegrias na presença do Senhor. Que o Senhor nessa semana te abrace, faça você sentir e perceber a glória dEle, a presença dEle. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.